O projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Olá, boas-vindas a você que nos acompanha. Eu sou a Carol Batayer e neste episódio de Roda de Escuta nós vamos falar sobre o ciclo fitofeminino ou a relação dos ciclos femininos com as plantas. E para essa conversa, eu recebo a Cássia Sakuragi, que é bióloga especialista em botânica, e a Marcele Santana, que é instrutora de desenho com especialização em ilustração botânica. Cássia, Marcele, boas-vindas. Obrigada, Carol. Valeu, Carol. E eu começo essa nossa conversa perguntando para vocês o que é etnobotânica. Carol, eu vou responder porque talvez é uma coisa mais técnica de botânica, né? Então, a etnobotânica é uma área de pesquisa interdisciplinar, porque não é só plantas, né? Que envolve o estudo do uso dessas plantas por parte de comunidades tradicionais. E então é uma área que cruza saberes, né? E também o estudo das plantas. Basicamente é isso. Legal, a gente vai se aprofundar nesse assunto, mas para chegar até lá, eu quero que vocês duas contem para os nossos ouvintes como foi o caminho de vocês até esse aprofundamento, até chegar nessa pesquisa sobre as plantas e as ilustrações e os poderes medicinais. Então, Carol, eu sou a Marcele e eu vou falar um pouquinho sobre a questão familiar, assim, que eu passei, assim, vivendo com a minha avó até eu chegar no momento atual, assim. E foi muito importante ter a vivência, assim, com os meus ancestrais de ser cuidada através das plantas, assim, de não utilizar tanto a farmácia, alopata, né, para utilizar para cura, assim. Então, minha avó sempre dava um chazinho para dor de cabeça, um chazinho quando a gente estava com cólica, e isso foi me criando esse vínculo com a medicina natural. E eu sempre gostei muito das flores, das suas cores, das formas, e assim, aos poucos eu fui começando a querer representá-las também. Então foi a vivência trouxe a curiosidade, né? Exatamente. De olhar cada pétala, de olhar as folhas, os seus formatos, as suas cores. E ainda hoje você aplica as plantas com esse poder de cura na sua vida? Sim, sempre. Com o meu filho, assim, com a aromaterapia também. No meu dia a dia, na alimentação, eu acho que as plantas, elas estão no nosso cotidiano de todas as formas, seja na fibra da nossa roupa, seja nos nossos utensílios. Então, eu procuro ter muitas coisas naturais na minha casa e menos sintéticas. Ótimo. E você, Cássia, como é que foi esse seu caminho? Então, em casa também. Minha mãe sempre preparava assim, chazinho, se a gente estava com dor de barriga, coisas assim. E em casa, assim, a gente sempre teve um jardim grande e eu ficava observando as plantas, os passarinhos. Eu acho que eu sempre fui muito ligada à natureza. E aí fui fazer ciências biológicas, né, que foi o curso que eu escolhi. E dentre tudo que eu estudei, eu achei as plantas, assim, maravilhosas, assim, porque elas eram doadoras, são, né? E eu ficava imaginando, nossa, as plantas, né, dão oxigênio, a gente utiliza as plantas para tudo e elas quase não recebem nada. Então eu resolvi estudar as plantas e foi muito interessante que eu fui atrás de saber, né, como que as primeiras plantas brasileiras foram descritas e encontrei, assim, botânicos europeus com trabalhos maravilhosos, né, de descrição dessa nossa flora, incluindo ilustrações botânicas, ilustrações dessas plantas maravilhosas. E então eu acho que, na verdade, eu sou apaixonada, né, por plantas e aí foi isso, assim, foi isso que me despertou. E estou falando das ilustrações porque isso é meu vínculo com a Marcele, né, Marcele? Exatamente, né, Cássia?
Mas você sabe que você falou das ilustrações agora, né? Ressaltou esse ponto, e você me trouxe uma memória de um professor de biologia que usava muitas ilustrações, quando a gente estudava botânica. Então eu acho que a relação entre a ilustração e o aprendizado é muito forte, não é? Com certeza. Por mais que a gente muitas vezes, né, tenha fotos, né, hoje em dia é muito fácil, né, fazer imagens e tal. Eu acredito que a ilustração ela traz assim um aprendizado, eu chamo até assim de visceral, porque tem uma conexão, né, e tem detalhes na ilustração que muitas vezes passam despercebidas numa imagem, assim, né, tipo foto. Então, eu sou muito ligada à ilustração, acho que qualquer botânico, qualquer pessoa que goste de plantas, que estude plantas, sabe da importância da ilustração para a área, assim, né, para a nossa área de estudo e pesquisa. Marcele, como é a relação da sua observação para ilustrar e do aprendizado sobre a planta? Como é que tudo isso funciona junto? Então, Carol, antes da escrita, né? Porque assim, hoje a gente já tem uma escrita dominante no nosso dia a dia, mas o visual antes era ele mais presente antes da humanidade ter a escrita. Então, a representação gráfica, ela remota milhares de anos, né? Ela pode ser encontrada em diversas culturas, desde as pirâmides a desenhos rupestres. Então, o ser humano ele sempre representou o que ele via, né? Então, essa observação do natural, ela entrava através da representação gráfica e isso foi o que nos trouxe memórias das culturas passadas. Então, a representação, além de conectar com as plantas, com a flora, fauna, natureza e todo o cotidiano do ser humano, ela também tem esse caráter cultural de memória, né? Então, ela servia para registrar. Então, quando alguém faz um trabalho de campo antes da fotografia, a pessoa só tinha a possibilidade de desenhar aquilo que ela estava vendo nas viagens e em seus momentos de estudos de campo. Então, a representação, ela tem essa conexão de poder transmitir aquilo que a gente observa. Ah, que legal. E assim, conectando com a botânica, ela nos faz olhar, observar mais, né? Porque para você desenhar algo, você pode fazer uma pintura botânica, mas para você fazer uma ilustração, você tem que prestar muita atenção nos detalhes que servem de norte para o botânico poder identificar que planta é aquela, porque hoje a gente tem muitas plantas conhecidas, mas no passado, essas plantas não eram conhecidas, então a representação era muito importante para que esse material, como a professora Cássia disse, que ia para outros países, que foram nossos registros da nossa flora, para que outro botânico, em outro espaço, em outro tempo, ele pudesse olhar aquela representação e reconhecer ou não reconhecer como uma planta nova ou para uma planta pré-existente. E vocês duas, falando do poder medicinal das plantas, falaram dos chás. E o chá é uma coisa que é muito presente na nossa vida e principalmente também na nossa memória, né? Isso que vocês trouxeram da avó fazendo um chá ou a avó usando uma planta como cura. Vocês acham que os nossos saberes populares e ancestrais sobre as plantas, eles estão se perdendo? Olha, Carol, eu acredito assim, se perdendo não, mas eu acho que está mudando um pouco a forma como as pessoas se relacionam com essas plantas. Então, vou dar um exemplo. A gente teve uma pesquisa lá no laboratório sobre o nome de plantas medicinais e como a indústria farmacêutica influenciou, né, numa mudança que a gente chamou de medicalização dessas plantas. Desculpa. E como a indústria farmacêutica ela influenciou, né, na transformação do nome dessas plantas medicinais. Então, por exemplo, né, o Anador, que é um medicamento, claro, né, não seria um nome de planta, mas hoje é. Então, a planta que antigamente era chamada de pra tudo, ou para tudo, ou aquileia,
Agora, em muitas comunidades tradicionais, ela é chamada de anador. Olha só que interessante. A sálvia, por exemplo, que até a gente conhece, né, uma planta que as pessoas utilizam para tempero, ela é chamada em algumas comunidades de aspirina. Buscopan também tem uma alternantera, né, uma planta, esse é o nome do gênero dela, que era chamada de tirador, agora é chamada de Buscopan. E assim por diante. Então, eu acho que o que aconteceu foi que a gente tem agora uma geração que busca, né, talvez cura mais por remédios na farmácia, mas às vezes não tem acesso a esses remédios, então eles passam a chamar as próprias plantas, né, com o nome desses remédios. Você falou da sálvia, e agora eu vou fazer uma pergunta pessoal, porque esse espaço também é para isso. Eu tenho um pezinho de sálvia em casa. Qual é a propriedade medicinal da sálvia? Eu conheço muito pouco sobre essa planta. Ah, tá. Então, a sálvia você pode utilizar, fazer um chá, né? Que você não vai deixar ferver, mas você pode fazer uma infusão, né? Se você coloca as folhas num pouco de água quente, e serve para tirar dor de uma forma geral. Então, assim, se você tiver com dor de cabeça ou tiver com dores no corpo, você pode usar um chazinho de sálvia. Ah, que bom, obrigada. Que é bom até frisar, né, a questão da infusão, né, que tem algumas ervas que não são boas para deixar ferver, né? Isso. Então, a sálvia e as espécies outras da mesma família dela, que é a família Lamiaceae, que é a família da menta, do alecrim, da alfavaca. Então, essas plantas, elas nunca devem ser fervidas, né? Porque o princípio ativo, né, que é o composto químico que vai ter ação no organismo, ele é volátil. Então, se você deixar fervendo, o que vai acontecer é que o que você quer utilizar, né, o composto químico que seria bom para você, ele vai embora. Ah, o hortelã entra nessa lista também? Entra. Então, a hortelã, você tem que ferver a água, né? Deixar a água quente, colocar as folhinhas lá dentro e abafar. Quando você tira, por exemplo, o pires, né, que você colocou para abafar, você tem que deixar aquelas gotinhas de água caírem dentro do chá, porque ali está cheio de óleo essencial também. Né? Então, esse conhecimento, as mães, as avós, né, as pessoas que detêm o conhecimento tradicional, elas sabem explicar isso também. Elas não sabem, talvez, a parte química, né, o que acontece, mas elas, por prática, elas sabem disso. Então, até minha mãe sempre falava isso, ó, não deixa o poejo, que também é outra lamiácea, outra labiate, né, dessa mesma família, não deixa ferver, porque não vai fazer efeito. Então, é isso. Essa conexão, Carol, da ciência com o conhecimento popular que é muito interessante da gente destacar também. E juntando com a representação gráfica, sabe? Que são os três viés muito importantes desse trabalho. É muito interessante e tem uma figura que para mim é o exemplo assim dessa junção, né, do conhecimento popular e da ciência, que são as benzedeiras. Eu queria que vocês me dissessem, porque eu tenho muita memória de benzedeiras da minha infância, né, de benzedeiras sendo chamadas em casa ou de crianças e eu mesma sendo levada na benzedeira. E hoje eu fico com a impressão de que as benzedeiras não são mais tão presentes na nossa sociedade, mas também pode ser uma impressão minha porque eu acabei me urbanizando demais. O que vocês acham sobre esse assunto? Vocês acham que o trabalho das benzedeiras é um trabalho em extinção? Então, eu não tenho uma, digamos, pesquisa apenas com benzedeiras, mas o que eu posso te falar é dentro do meu laboratório, né, que nós temos 2 alunos, na verdade uma aluna e um aluno, trabalhando com a recuperação de conhecimento de terreiros, de quintais, né, de umbanda. Então, o que eu posso dizer é que existem as benzedeiras, mas elas não
aparecem mais tanto quanto antigamente, porque eu também tenho essa lembrança da minha mãe me levando. Só que o que eu acredito que aconteceu é que, no caso das benzedeiras, ao contrário da utilização de plantas medicinais, você não consegue uma prova científica, né, do trabalho, do que está acontecendo, quer dizer, como que a planta está agindo, como é que é a metodologia, digamos assim, né, da benzedeira. Então, com isso, elas são menos estudadas. Na pesquisa da minha aluna, elas estão ativas, mas elas estão bem escondidas. Não é todo mundo hoje que tem acesso à benzedeira, né? Você tem que conhecer alguém que conhece alguma benzedeira. Até porque, pelo que nós estamos vendo, muitas são perseguidas, né? Porque elas fazem um trabalho que mescla a cura e a religião, assim. Então, elas ficam num limbo que muitas vezes é difícil para o pesquisador pesquisar e comprovar cientificamente, e também fica difícil para o, digamos, antropólogo, etnobotânico resgatar, porque elas são, de alguma forma, assim, não sei se perseguidas, né? Mas elas não têm um livre acesso na sociedade para dizer que são benzedeiras. Não sei se ficou claro, Carol. Sim, faz sentido. Carol, para mim, na minha memória também, assim, eu lembro da minha avó, minha bisavó me levando também na benzedeira, assim, e hoje em dia, tipo, realmente, se eu parar para pensar, quantas eu conheço são pouquíssimas, assim, que eu já ouvi falar por aí. Então, assim, realmente, assim, numa vivência, esse número, eu acho que não sei se diminui, mas pelo menos na vivência prática do cotidiano, ela tem realmente diminuído, né? Isso, E Marcelo. também, né? E também pela questão assim, não só elas, mas como as parteiras e toda essa cultura que a gente tinha assim dos mais antigos, talvez por uma inacessibilidade com o outro sistema, né? E que fazia com que as pessoas se próprio tivessem esse autocuidado com o outro, do vizinho. Eu acho que então essa relação também está conectada um pouco com o capitalismo e também com a relação do sistema, assim, que hoje a gente vivencia, assim, de métodos de hospital e tudo mais. A facilidade também de se acessar, que antes, pela inacessibilidade, acabava que todo mundo se ajudava, né, um pouco mais, assim, esse espírito coletivo era um pouco mais presente. Eu acho que acaba entrando até num lugar de hegemonia cultural, né? Mas enfim, aí a gente vai entrar na sociologia e vai embora nessa conversa. É verdade. Vamos voltar um pouco, Cássia, para a sua Uhum. pesquisa com relação aos ciclos femininos. Como é que as plantas elas podem auxiliar as mulheres nos ciclos femininos? Então, eu não trabalho diretamente com o ciclo feminino e as plantas, mas a nossa ideia foi trazer um pouco a um estudo de algumas plantas que podem ser utilizadas durante o ciclo feminino, porque, digamos que a mulher, né, ela tem, diferente do homem, né, uma diferença hormonal durante o mês. E as plantas que podem auxiliar nessa instabilidade, digamos, né, por conta da diferença de hormônios, né, no aumento e queda de determinados hormônios, então elas podem trazer um bem-estar, né, e auxiliar. Então, o que a gente pensou, né, para trazer é que, primeiro, falar com as mulheres de uma forma geral, claro que com os homens também, e até os homens, né, ouvindo essa roda de conversa, podem entender melhor o universo feminino, no sentido do seu ciclo, né, que a mulher, ela na verdade passa por fases durante o mês, né, tem até alguns estudos que vinculam a Lua, né, as fases da Lua, mas não é nosso objetivo aqui. O nosso objetivo
é trazer essa flutuação, né, de hormônios, essa troca de hormônios que existe durante o mês e como isso influencia na vida cotidiana da mulher, né? Então, ela passa, né, desde um vazio, digamos, né, um início, num novo ciclo, até o ápice, né, que seria a ovulação, e depois ela cai novamente, né, e que se ela não engravida, aquilo tudo que foi preparado vai-se embora, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista de ser vivo, é um investimento energético alto, né? Que a mulher faz todo mês. É altíssimo. Pois é, a mulher faz esse investimento altíssimo todo mês, né? E na verdade, pela natureza, porque a gente esquece muito que nós somos natureza, né? Então, pela natureza, ela teria que se reproduzir, mas não é isso que acontece, porque a gente tem uma sociedade que se formou e que tem mais ou menos a idade certa, e a gente também tem relações monogâmicas, enfim. A gente está dentro de um sistema onde o natural, né, tem que se adequar a determinados padrões. Então, eu acredito até que muito do que a mulher passa durante o ciclo dela, né, e aqui a gente vai trazer algumas plantas que podem auxiliar nisso, é em função desse natural ter que caber dentro dos padrões que a gente vive, né? Nós vivemos em sociedade. Mas olha, eu não tenho dúvida quanto a isso, né? E eu, por muito tempo, tomei anticoncepcional, que acho que é o que acontece com muitas mulheres, talvez vocês tenham passado por experiências semelhantes. E o anticoncepcional, ele nos desvincula um pouco desse ciclo natural dos hormônios, né? E aqui falando sem juízo de valor com relação ao anticoncepcional, né? Cada pessoa tem a sua percepção sobre isso. Mas é um fato que ele muda os nossos hormônios. Quando eu parei de tomar e eu comecei a sentir o meu ciclo e observar, a minha vida mudou. Assim, em vários níveis. Perceber que o que eu achava que era ansiedade não era ansiedade, o que eu achava que era uma tristeza profunda, na verdade, era uma coisa que durava 2 dias, e eu comecei a anotar e ter essa percepção, assim, nítida do quanto eu sou cíclica. Uhum. E aí, percebendo isso e começando a entender os meus ciclos, eu comecei a perceber o quanto nossa sociedade ainda não consegue conviver com esses ciclos, né? Nós somos obrigadas ou impulsionadas a sermos produtivas durante todo o mês e durante todos os dias da mesma forma. E não é assim que funciona muitas vezes para as mulheres. Por outro lado, eu vejo que agora a gente está trazendo esse debate, por exemplo, não só aqui nesse podcast, mas eu vejo isso cada vez mais presente nas redes sociais e vejo isso com muitos bons olhos, assim, com muita alegria, esse chamado à compreensão e ao respeito dos ciclos femininos. Vocês têm essa impressão também? Sim, Carol, e essa questão que você pontuou do seu caderninho de anotação é muito importante, porque nele você também pode fazer algumas representações, criar alguns desenhos dos momentos que você está sentindo, sabe? E relacionar, por exemplo, com as questões, assim, esse trabalho que a gente está fazendo, eu e a Cássia, você, por exemplo, se você utilizar uma planta dessa nesse período que está sendo indicado e você também colocar isso no seu diário, você fazer uma representação para você lembrar como é aquela planta, ou se você nunca a viu, para você também ter uma consciência de como que é a forma dela, né? Porque isso também é uma conexão, porque quando a gente compra um chá e a gente não sabe como é o formato, como essa planta se representa na natureza, no espaço, ele também se desvincula. Então, essa questão do desenho, da representação na medicina, que é a conexão que você antes também tinha perguntado, eu acho que para quem pode representar, nem que seja de uma forma simples, é importante, porque você faz um elo com a planta. Você faz isso, Marcele? Eu faço. Você tem seu caderninho? Eu tenho um caderninho, e com a lua também. Gente, e não é bom demais a gente entender que somos cíclicas? Com certeza. E assim, eu quero só falar que Marcele foi num ponto chave, que é essa conexão mesmo com
a planta de uma forma mais material, assim, de você conseguir pensar que ela está te trazendo determinados benefícios, mas que ela tem uma forma, ela tem uma cor, né? Às vezes as pessoas tomam chá, e eu faço isso nas minhas aulas, quando, né, a gente tem aulas práticas. E aí, qual é o cheiro que você está sentindo? Né? Qual que é o aroma que você está sentindo? E a pessoa, né, tem um aroma, tal. Então, eu vejo que às vezes as pessoas tomam chá porque vai fazer bem, mas não estão em conexão. E eu acho que essa parte que a Marcele falou, de você pensar na planta, né? Quer dizer, como é a camomila? Será que eu sei que eu estou tomando um pedacinho da flor, que é o pedacinho da planta que é a flor, que é a inflorescência, né? Então, super bem colocado, Marcele. Mas voltando aos ciclos, Carol, voltando, nós somos cíclicas. Somos. E é muito curioso esse conhecimento sobre as plantas e também é interessante quando a gente se dá conta do quanto a gente eventualmente se desvincula disso, né? Eu sempre tomei chá de erva doce. E aí um dia eu tava cozinhando na casa de uns amigos e uma pessoa tava com eu não sei se é a raiz, aí você vai me dizer, Cássia, algo que parece um bulbo, que é uma parte comestível da erva doce. E quando a pessoa me falou, isso aqui é uma erva doce, eu fiquei muito surpresa. Uhum. Então, exatamente, são as folhas. Ah, é isso. Pois é, a gente muitas vezes não conhece, né? Não sabe que uma planta que serve para chá também pode ser comida, enfim. Exatamente. Existe essa parte né, de conexão com as plantas e tudo mais. E aí, pensando no que a gente estava falando de sermos cíclicas, né? Que isso também tem muito a ver com todos os compostos químicos, com a química do nosso corpo. Era aí que eu queria chegar também. Porque as plantas, elas têm a ação muito por causa dos metabólitos secundários, né, que são os compostos químicos, digamos assim, os princípios ativos que vão agir no nosso corpo. E a gente é cíclica também porque determinadas substâncias químicas, né, que os hormônios também são isso, eles estão variando. Então, o nosso equilíbrio, digamos assim, que eu acho que é o que a gente busca, né? Porque, assim, o ciclo, ele vai acontecer, o ciclo feminino, porque ele é natural. Agora, o quanto a gente consegue ficar estável, né? Ter tranquilidade para passar o ciclo, acho que é o ponto, né? Assim, que é onde... Exatamente, entra assim, não só as plantas, a gente está trazendo as plantas aqui, né? A gente está trazendo uma proposta. Mas, claro, cada mulher vai encontrar o seu caminho. Mas eu acho que é importante essa consciência de que assim, é emocional, mas é emocional também porque tem dopamina envolvida, tem serotonina envolvida, e isso tudo a gente pode contornar, né, com tudo bem, plantas, mas também a meditação, exercício físico, né? Então, assim, é um conjunto, talvez, né, de ações que a gente pode... E como é que a gente pode respeitar os nossos ciclos e entender que isso é parte da natureza? Se conhecendo também, né? Se conhecendo. Esse diário, por exemplo, é muito importante para o início, para você saber, nossa, no segundo mês, quando você compara, você sabe que naquela época você se sente daquela forma. E então, aí você já pode imaginar, se você vai se planejar, se você puder, né, se planejar, você sabe que naqueles dias você se sente mais frágil, então você toma esse cuidado com você mesmo. E até entender por que é que eu estou mais frágil, né? Por que é que eu estou me sentindo eufórica, porque pode acontecer, né? É só porque não, né? Mas se você olhar o ciclo, ele é um ciclo de vida e morte, todo mês, né? A não ser que você engravide, e aí você vai num outro caminho, inclusive um outro caminho hormonal e tudo mais,
mas se você considerar um ciclo normal em que a mulher menstrua todo mês, é um ciclo de vida e morte, né? Porque você tem uma nova possibilidade, né, de gerar uma outra vida. E aí o que vai acontecer? Você vai passar praticamente metade dele construindo isso. Você vai ter um ápice, né, que a gente diz de ovulação, e o nosso óvulo dura 24 horas, né? Então, é uma coisa muito rápida. E aí, se nada acontece, você vai perder, aquilo vai morrer, os seus tecidos vão ter que sair. Então, isso causa uma certa angústia, uma certa tristeza, não adianta, é uma perda, né? Então, eu acho que se a mulher souber disso, que ela tem uma coisa de início e fim todo mês, mas que o fim representa um novo início, eu acho que fica mais brando, assim. Eu acho que as mulheres elas poderiam encarar com mais tranquilidade, tendo consciência de que existe um período do mês em que ela vai ficar mais para dentro, mais com ela mesma, e vai ter um período que ela vai estar mais para fora, que é justamente quando ela está construindo, né, o período pré-ovulatório, onde ela está, né, numa busca, ela é a donzela. E a gente fica criativa, expansiva nessa fase, né? Exatamente, que tudo é ligado à ovulação, né, a uma nova vida. Então, se ela conseguir ter essa dimensão, e como a Marcele falou, se ela conseguir se conhecer, ela vai conseguir usar até o ciclo a seu favor. Não que eu não gosto muito dessa coisa, então aí eu vou produzir mais. Não é isso. Eu acho que é realmente conseguir ter um bem-estar quando você está para fora e quando você está para dentro. O problema é que a nossa sociedade acha que a gente tem que estar feliz e produtiva e maravilhosa e o tempo todo. E não é assim a vida, né? A vida do ciclo feminino não é assim. A nossa sociedade tem essa visão linear, né, das coisas. Vocês conseguem vislumbrar uma sociedade futura assim com mais compreensão e respeito aos ciclos femininos? Assim, eu acho que começa do nosso próprio universo interior, né? Eu acho que a partir do momento que a gente se autoconhece, que a gente se cuida, né? Então, acho que a gente já começa a criar esse universo, esse mundo, essa sociedade a partir do nosso pequeno espaço. Né? Eu acho que é por aí que eu sigo. Eu também concordo. Eu acho que assim a gente pode vislumbrar fora quando a gente consegue fazer uma elaboração dentro, interna, né? Então, eu acho até assim que essa roda de escuta é muito feliz, né? Porque abriu essa oportunidade da gente colocar essas ideias, né, Carol? Sim, com certeza. E aqui agora pensando no cuidar de dentro, cuidar de si. Vamos falar então dos ciclos e daquelas plantas que podem nos ajudar em cada um dos ciclos, pode ser? Pode. Então, assim, a sugestão das plantas, ela é uma sugestão, uma escolha de um para cada, digamos que a gente pensou em 4 fases para o ciclo feminino e uma planta para cada uma dessas fases, né? Mas eu queria deixar bem claro isso, né? Que é uma escolha em milhares, assim. Se a gente for pensar no universo de plantas que tem um potencial terapêutico, né? Que são as chamadas plantas medicinais. Se a gente olhar os trabalhos de etnobotânica que já listaram plantas utilizadas para todos os fins, incluindo para o que fica nesses artigos são problemas de mulher, doenças da mulher. Então, eu até fiz uma busca para ter uma ideia e assim aparecem muitos trabalhos de etnobotânica. Então, o que eu quero dizer é assim, são muitas plantas. E a gente escolheu, né, eu e Marcele, essas 4 plantas porque elas são plantas assim utilizadas há muito, muito tempo, plantas com reconhecido valor e teste científico, né?
Também porque cada uma delas representa uma parte da própria planta, né? Então, vou falar de cada uma e qual é a parte, até para mostrar, né, o todo. Para a gente sempre lembrar que a gente é, né, um todo. E aí a gente então escolheu essas quatro plantas. Então vamos ver se a gente consegue falar. Eu não sei se Marcele, quando tiver alguma coisa assim para. Então, eu queria só fazer um comentário que é muito importante, que é sobre a escolha das plantas, que é um pouco do mix que somos os brasileiros, assim, no sentido de que tem planta que é de origem europeia, tem planta que é de origem africana e tem uma planta que é nativa. Então, a gente consegue essa miscigenação das plantas que estão no nosso cotidiano, também em relação às suas origens também, porque é um fator muito importante, assim. Porque muitas plantas que já têm um habitat natural aqui, né, Cássia? Acho que você pode até comentar sobre isso. Elas parecem que são brasileiras, mas elas não são, elas são exóticas, né? Então a gente já acaba que não tem um pouco dessa diferenciação. E às vezes é legal de separar, assim, de falar, olha, essa daqui ela veio da África, ela veio junto com toda uma história, toda uma cultura entrelaçada, né? Olha que legal, porque dessa lista que vocês passaram, tem duas que eu já tinha certeza que eram brasileiras. Então, eu já estou aprendendo. Então, até eu comentei, né? Coloquei africana na nossa conversa, no nosso resumo, mas e depois eu fiquei pensando, gente, será? Então, o que acontece é que muito do que a gente tem de plantas medicinais utilizadas hoje como brasileiras, né? Elas vieram usadas, assim, foram usadas pelos escravos. Quando eles vieram, eles trouxeram um conhecimento, né, tradicional, e eles tinham plantas africanas que eles conheciam. E aí chegou aqui, claro, eles não tinham, muitos não trouxeram nada, então eles começaram a ver plantas brasileiras associadas. Então eu fui procurar dessas 4 que a gente vai falar aqui, não tem uma de origem africana, mas tem que ela é utilizada em função dos africanos terem trazido conhecimento, tá? Só fazer essa ressalva. Ótimo. E quais são essas plantas? Então, essas plantas são a camomila, a artemísia, o inhame e o urucum, sendo que dessas 4, só o urucum é brasileiro, é nativo, tá? Assim, só como curiosidade, existem trabalhos de etnobotânica no Brasil todo. Então, se a gente lê o trabalho, por exemplo, lá das comunidades do Amazonas, do Pará, a gente vai ter assim muitas outras plantas que a gente nunca ouviu falar aqui no Sudeste. Enquanto que os trabalhos de etnobotânica, por exemplo, do Sul, eles trazem muitas plantas europeias. Então é legal porque o Brasil tem essa mistura e que vai se espelhar, lógico, na cultura tradicional do uso das plantas, né? Então, tanto a artemisia como a camomila, elas têm assim uso de milênios, né? Elas são europeias e são utilizadas há muito tempo. E aí a gente decidiu até colocar, porque pela quantidade, né, de tempo que ela é utilizada, pelos trabalhos científicos que já foram feitos sobre elas, não tem nenhuma dúvida de que os compostos químicos presentes nelas têm atuação no nosso organismo. Eu estou dizendo isso porque a gente poderia ter escolhido assim plantas talvez mais bonitas, plantas todas aqui do Brasil, mas é que a maioria das plantas que aparecem nos estudos etnobotânicos não tem comprovação científica. E aí a gente queria trazer uma coisa assim, já com bastante solidez de dados, né, aqui para a nossa conversa. Ah, legal. Tá? Tá ótimo. Marcele, não sei se eu estou aqui falando muito, mas
Não, pode deixar. Quando eu tiver, eu comento. Pô, fica tranquilo, tá ótimo. Fala um pouquinho pra gente então, de cada uma e do momento. Então, olha só, a gente imaginou que na primeira parte, né, desse ciclo, que é o dia 1 Que seria o primeiro dia da menstruação? da menstruação, né, a gente teria essa sensação de fim, começo, né? Os hormônios que estavam em ascensão, né? Eles começam a decrescer. Então, é uma sensação que muitas vezes de vazio, né? De novo começo. Então, e pela baixa, né, desses hormônios, digamos que a mulher ela tende a ficar um pouco mais assim, né, desanimada, talvez um pouco triste. É uma fase de dor também, né? Uma fase de dor, né? Então, a gente traz a camomila, que primeiro, ela é antidor, né? Tem um nome que eu... mas ela é anti-inflamatória, ela é antisséptica, ela é boa para cólica, enfim, ela tem para dor, carminativa, é sedativa, e ela é flor, né? Então, trazendo essa mensagem, né, para o organismo de que tem um fim e tem um começo. Então, na primeira fase, o chá de camomila é ótimo. É ótimo. Aliás, assim, pelos artigos científicos que eu li a respeito, a gente está falando de plantas que tem um arsenal, eu gosto de falar arsenal, né? Mas assim, tem um grupo de substâncias químicas, né? A gente está falando, direcionando, mas a gente tem que pensar assim: primeiro, a planta que eu estou utilizando, ela não tem um determinado composto químico que vai agir. Ela é um conjunto de compostos químicos, isso é uma coisa. E a segunda coisa é sobre sinergia. Então, esses compostos químicos, eles vão atuar, né, se relacionando com outros compostos que estão no nosso organismo, com outras coisas que você está ingerindo, com a quantidade de exercício que você está fazendo, com a qualidade do sono que você está tendo. Não sei, Carol, tá claro, assim, que a sinergia, ela vai depender, né? Então, assim, eu tomo chá de camomila, isso tem um significado, tem determinados compostos químicos que vão me ajudar, mas não, isso não é tudo. Isso tem que estar em movimento, né? E em conexão com tudo que está acontecendo comigo. Eu acho que essa compreensão ela tem um sentido, esse sentido de um olhar holístico sobre nós mesmos, né? Nós somos um todo. Então, tudo tem que estar em harmonia, né? É importante a gente beber o chá, mas também tomar bastante água, tentar dormir bem. Exatamente. A camomila, ela pode ser usada quando você quiser, porque ela realmente é considerada uma erva que produz limpeza. E claro, quanto mais limpo tiver o seu organismo, o seu sangue, melhor tudo vai fluir, né? A sua saúde e tudo mais. E a gente pode ferver a camomila? A camomila você tem que ferver, porque ela não, assim, não ferver muito, né? Tipo 2 minutos, porque assim, alguns compostos químicos vão estar em tecidos ali da flor que são um pouco mais durinhos ali, né? São muitas fibras que tem, e aí é melhor então ferver um pouco mais, tá? Depois a gente entra, né, num período pré-ovulatório que é de primavera, de lua crescente, de todas as possibilidades, e aí o nível hormonal está crescendo, né? O estrogênio tá indo lá para cima. Eu digo que nessa fase pós-menstrual, a vida volta a fazer sentido. A gente começa a sentir mais alegria, as coisas ficam mais bonitas.
Só que aí o que acontece, né? Muita gente vai para um período de euforia, porque fica, né, assim, tudo bem, né? Então, o que a gente pensou aqui, né, nessa fase? De usar uma raiz, né? Na verdade, é um caule raiz, que é um inhame. Porque o inhame, ele é cheio de substâncias químicas, né, que vão ajudar, tônicas, mucilaginosas, tem flavonas, luteoninas, antocianinas, então, assim, só para falar um pouco do poder dele, né, e é muito utilizado, eu estou falando do inhame também, porque é muito utilizado em outros tipos de medicina que não a alopática. Então, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, a Siddha, a Unani, a Yoga, todas elas veem o inhame como um alimento medicinal, né? Então, também a gente colocou essas plantas, elas foram escolhidas em função da pessoa poder comprar facilmente, porque às vezes você fala assim, prímula, né, que muita gente usa para o ciclo feminino, mas não é fácil, não é barato, né? Então, o inhame é alguma coisa assim, que você pode até plantar se você quiser, né? Se você tiver um pedaço de terra, você pode plantar e pode ter o inhame e usar, então, essa parte que é o caule, e esse caule está cheio de raizinhas, então a gente acha que para essa fase do ciclo é muito bom. E depois vem esse período muito rápido, né? Que é esse super pré-ovulatório, 2-3 dias, e o ovulatório, né? Que é quando esse óvulo vai para as trompas de Falópio. E aí a gente resolveu colocar o urucum, porque o urucum ele é citado em alguns trabalhos de comunidades indígenas, né? Como auxiliar, digamos, né, na reprodução. Ele também tem um simbolismo pela cor, né, vermelha, digamos, de amor, né, de paixão. Mas, além disso, o urucum ele tem diversas substâncias químicas que podem ser utilizadas. E, Cássia, o legal do urucum também é que ele é uma tinta também, né? Então a gente consegue conectar novamente assim com a representação do nosso povo, né, assim, ancestral aqui no nosso Brasil, assim, os indígenas que utilizavam ele para pintar o seu corpo, então, e representar, né? Então, e você sabe que no México e na Guatemala, as índias, elas se pintam, né? E elas atraem, né? Digamos, os maridos, os companheiros, né? Com essa tintura que elas passam, né? Pelo corpo. É uma cor linda, atraente, né? A cor da paixão, vermelho, né? Na culinária, como é que vocês utilizam o urucum? Porque eu conheço ele muito como para dar cor mesmo aos alimentos. Eu lembro da minha avó, e aí mais uma vez a gente lembrando das avós, né? A minha avó usando no arroz. Isso, mas é também usado assim pela população quando não tem tomate, que é uma coisa mais cara, eles trituram a semente do urucum para dar aquela cor vermelha para imitar o molho de tomate. Ah, olha só. Então pode fazer no macarrão, pode fazer para dar cor na carne de frango. É o coloral, né? É o coloral, exatamente. Mas aí o urucum, por exemplo, tem carotenoides, tem terpenos, tem uma substância chamada luteína, que assim, não, né, a gente está falando do ciclo feminino, mas já que a gente está sugerindo o urucum, essa substância ela é considerada um protetor contra os raios ultravioleta, por isso também os índios e outras comunidades tradicionais passam pelo corpo. Então, essa luteína, ela é bem importante, tem bastante já artigos científicos sobre ela. E assim,
O urucum é utilizado para muitas outras coisas, mas a gente está aqui fixando no ciclo feminino. Eu acho que fica muito bom, fica muito legal, né? Por 3 dias, ou né, de vez em quando pegar essas sementes, extrair, pode ser feito chá da própria semente, né? Ou bater, botar um pouquinho de água, passar nos lábios, é muito legal. Muito. E aí o urucum, então, ele é recomendado para a fase ovulatória. Isso, 2, 3 dias só, tá? E aí, se nada acontece, então a gente vai para limpeza, né? Aí cai em todo o nível, né? Do estrogênio, O principalmente. nada acontece, ou seja, se não tem uma gravidez, a gente entra na última fase, né? Isso, na última fase, que é essa fase onde aí tudo que foi construído no útero tem que ser descartado. Então, até me arrepia, né? Tô arrepiada aqui, pensando no nosso corpo, né? Ele investe aquele monte de energia, monta tudo direitinho ali, aí não acontece nada, então é a hora de o seu organismo ter que colocar isso para fora, né? Então, dependendo muito de como o seu sangue está limpo, e aí entra um monte de coisa, né, que a gente não é nosso objetivo discutir aqui, o que é que limpa ou suja o nosso sangue, mas lógico, né, todo tipo de comida que não é comida de verdade, nosso fígado sofre com isso. Então, imagine assim, né, O excesso de industrializados ou mesmo de álcool, né? exatamente, excesso de bebida alcoólica, tudo isso tende a fazer com que a mulher tenha um ciclo mais difícil. Eu tenho que ser sincera nisso, Sim. né? Porque assim, muitas pessoas falam assim, não, gente, é só de final de semana e tal, mas imagina que seu corpo, ele não para, né? Ele não sabe o que é final de semana, ele não sabe o que é sexta-noite, ele não sabe. Então, assim, todos os excessos vão ter consequência. E para a mulher, normalmente vai para o ciclo. Então, assim, dor de cabeça é uma coisa frequente, e é sinal de que você não está se alimentando bem, não está tomando água suficiente, provavelmente está tomando bebida alcoólica em demasia, né? Então, nessa fase onde o corpo tem que botar para fora, né, aquele tecido que não vai ser utilizado. E agora aqui a gente está falando da fase da TPM. Isso, da TPM, e aí, né, vai entrar de novo na menstruação. É que, na verdade, a gente divide em 4, mas as 4 estão entrelaçadas. Mas aí, nessa fase, o que é bom, né? É a gente tomar um chá que auxilie, né, a não ficar tão irritada, a não ter tanta, assim, não sentir mal aqui embaixo, né, porque tá naquele processo de descamação para depois sair realmente, né. Então, para a TPM, a gente está sugerindo a Artemisia, né? Que, assim, ela tem gente que chama de artemijo, tem gente que chama de losna, mas é diferente, porque são várias espécies do gênero Artemisia. Essa que a gente está falando aqui é a Artemisia de folha pequena. Eu não sei, quem conhece sabe do que eu estou falando. A Artemisia é novidade para mim, eu conheço muito pouco. Você conhece losna? Não conheço, não conheço. A losna é a tal da Artemisia de folha maior. Ambas são bem amargas, em função das lactonas sesquiterpênicas. Então, essas lactonas, né, elas produzem esse sabor amargo, mas ao mesmo tempo elas criam uma tonificação, principalmente no fígado. E isso vai auxiliar a que a mulher tenha uma TPM mais tranquila, tá? Então, ela é anti-inflamatória, ela reduz dor. Ela, Cássia, também é a representação da mulher, né? A planta, assim,
que é muito ligada ao universo feminino, né? Boa, Marcele, que eu tinha esquecido disso. Ela é considerada a planta que representa a mulher, é verdade. Como é a Artemisia? Acho que a Marcele pode descrever como se estivesse desenhando pra gente. Olha, ela é um verde diferente, assim, é um verde especial, né, Cássia? A Cássia também pode falar das formas dela, porque da folha, o tipo de folha é uma folha diferente. Como que se chama, Cássia, o nome desse tipo de folha? Então, essa folha tem o nome técnico decussada, né? Porque assim, aonde o limbo, né, a folha estaria expandida, ela faz reentrâncias. Então, não é assim? Isso. E aí ela tem assim um verde que a gente chama verde cinério, que é um verde mais para um cinza, assim, não é isso, Eu Marcelo? adoro esse verde. É parecido até com a cor das suculentas, não é? Isso. Agora vocês descrevendo, eu acho que eu sei qual planta é essa. Eu acho que você já viu. E, Cássia, eu já ouvi, aí pode ser, enfim, bobagens, especulações, mas que os chás amargos, em geral, eles fazem bem para o fígado. Isso faz sentido? O boldo do Chile, por exemplo? Exatamente por causa dessas substâncias. Bom, no caso da artemisia, que a gente estava falando, são essas lactoneces terpênicas, né? No caso do boldo, por exemplo, que já é outra família, né? Família Lamiaceae, a artemisia é família Asteraceae, a mesma família da camomila e mesma família do girassol. Então, no caso do boldo, já são outras substâncias, são outros tipos de terpenoides, mas que também têm um sabor amargo. Normalmente, essas ervas amargas, elas têm um poder tonificante, né, de limpeza para o fígado e auxiliam demais o ciclo feminino. Como a gente faz o chá da Artemisia? Então, a artemisia é por infusão também. Você bota a folhinha, derrama água quente e bota o pratinho lá para abafar ela. E não desperdice as gotinhas que ficam no pratinho. Exatamente, você falou antes de mim. Mas é isso mesmo. Esse é importante. Legal. Gostei muito de saber as 4 plantas para as nossas fases. Eu vou colocar em prática. Coloca e depois conta, Carol. Eu conto para vocês. Isso, e anota no seu caderno, Carol. Faz uns desenhos, começa a representar assim, do seu jeito mesmo. Não precisa ser tão científico, mas pode ser a sua representação. Isso é muito importante, sabe? Para a gente começar a ter um olhar interno, porque quando a gente desenha, a gente observa, a gente olha para dentro, a gente olha para fora e a gente silencia um pouco o pensamento. Isso é uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu acho que isso que a gente falou de compreender e respeitar os nossos ciclos, ele passa também por silenciar, por olhar para nós mesmos, para tomar um tempo para nós. E o desenho faz isso, né? Exatamente, é um momento que, diferente da fotografia, não tirando uma ou colocando outra, mas quando você fotografa, é um clique, é um instante, é um momento. Agora o desenho, ele leva um tempinho, assim, né? Então é um tempo que você está se conectando com o material que você está utilizando, com o objeto que você está descrevendo. Então isso tudo traz uma paz interior que também pode ser utilizado nesses momentos mais difíceis que a gente precisa também estar um pouco mais interno, de estar desenhando, de representar. Qualquer que seja a representação, não só as plantas, mas de ter esse voltar a olhar. Porque se você lembrar, quando você era criança, você desenhava. Todo mundo, quando é criança, desenha muito. Mas a sociedade faz com que a gente vá largando esse lado nosso criativo, assim, de representar no papel, assim, de colocar para fora, sabe? Então também para esse ciclo é importante, porque é uma forma de você pôr para fora. Você publica os seus desenhos, Marcele, em alguma página na internet? Sim, eu tenho 2 páginas, que é uma que é a minha pessoal, mas que também tem todo o trabalho, que é Terra Harmônica, na verdade, no Instagram. É @Terra Harmônica? Isso, e o @Marçante Arte também, que é onde eu coloco as aulas. Eu estou iniciando agora um curso que é mais sobre
a representação natural, não só das plantas, mas de toda a natureza mesmo, que se chama o mundo. Ah, legal. A gente vai colocar na descrição desse podcast, então, esses endereços para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Até porque a gente falou e descreveu e eu imagino que o ouvinte fique muito curioso, querendo ver. E vale a pena ver, são lindos. Cássia, e você? Você publica em redes sociais? Você quer divulgar algum contato? Eu tenho uma página no Instagram, um perfil no Instagram, onde eu falo sobre plantas. Eu vi ontem. Eu estava lá lendo sobre as plantas, vendo suas fotos. Então, basicamente, eu falo assim de plantas alimentícias não convencionais, falo assim de frutas que as pessoas normalmente não encontram por aí, e sempre falo da parte química, né? O que pode ajudar a pessoa, assim, o organismo. Então, eu acho interessante. E @sakuragi.cássia. É muito interessante, eu adoro, Cássia, eu gosto. Eu gostei também, eu achei super interessante, fiquei vendo lá as plantas. As imagens, tudo muito legal, muito bom. E qual é esse perfil, Cássia? É sakuragi.cássia. No Instagram. Isso, no Instagram. Eu também vou colocar na descrição do podcast. Mulheres, a gente já passou de 1 hora de conversa. Então, estamos aqui encaminhando para o fim. Eu queria saber se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar e que eu não perguntei. Não, acho que eu disse tudo, Carol. Eu também. Eu queria agradecer, Carol, porque eu acho que é uma oportunidade da gente falar, né, para as mulheres o quanto a gente tem que se preocupar com o nosso interior, assim, com o nosso, em estar atenta ao nosso ciclo, né? E eu acho que assim, as plantas e o desenho, eles são um caminho para isso, de resgate do feminino, porque eu acho que esse mundo nosso, ele é muito yang, a gente fala, né? Muito para fora, e o feminino tem que ser um pouco para dentro. Então, acho que é uma chamada mesmo a gente refletir, né, sobre o nosso ciclo e usar essas plantas aí. Com certeza. Eu endosso a fala da Cássia, porque para mim também tem sido um caminho muito bonito esse de olhar para mim, me entender como cíclica, e agora vou fazer também essa conexão com as plantas. Eu agradeço por todo esse conhecimento compartilhado por vocês. E com desenho, hein, Carol? Com desenho, eu prometo. Vou até postar no Instagram. Estamos combinadas. E esse foi mais um episódio de Roda de Escuta, o podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Nas próximas semanas, nós faremos uma pequena pausa e o Roda de Escuta volta no dia 28 de outubro. Você pode acompanhar todos os episódios desse podcast também no canal do YouTube do Sesc Paraty. Até breve!